Outra notícia dessa semana mostra a real face daquilo que é talvez o principal problema político que nós temos no Brasil, que é o partido fardado, os militares que voltaram à cena e que comandam o governo de Jair Bolsonaro. Insisto, é muito importante essa leitura. Jair Bolsonaro não corrompe setores militares, não. Jair Bolsonaro é funcionário de importantes, significativos setores militares que estão lucrando muito com esse retorno ao protagonismo na cena política brasileira. São milhares de militares no governo, todos os principais escalões do governo comandados por militares. E nessa semana, clubes militares, as associações militares simplesmente divulgaram, ou saiu na imprensa, foi divulgado um projeto, um grupo de militares, que prevê a manutenção deste projeto político de poder do Partido Fardado, pelo menos até 2035. Pasmem, nesse documento que vazou, nesses planos dos militares que apareceu na imprensa, estão lá inclusos, tá? O início da cobrança dentro do sistema do SUS, ou seja, o fim da gratuidade do nosso Sistema Universal de Saúde, uma das grandes conquistas da nossa Constituição de 88, uma das grandes obras que nós temos fruto da luta dos trabalhadores que conquistaram esse direito. Algo muito importante que nós temos no Brasil sendo ameaçado por esses planos dos militares. E não só isso, também está previsto um ataque a universidade pública, prevendo também a cobrança de mensalidades daqueles alunos que podem pagar. É um outro ponto que a gente já vai conversar. Mas o que chama a atenção é a audácia. Vejam como é desconfigurado o papel das Forças Armadas no Brasil. Desde quando, em que lugar do mundo, em qual país, em qual república democrática burguesa, que não seja uma república ao sul do Equador, como eu gosto aqui de dizer, ou seja, uma república periférico-dependente, onde o papel das Forças Armadas muitas vezes tem esse caráter, onde, em país desenvolvido, para quem quer usar esse termo, se tem esse tipo de postura dos militares. Percebam, gente, o Partido Fardado no Brasil, desde sempre, ou pelo menos desde do final do século XIX, atua com protagonismo político. Assim, se constituiu a principal função dos nossos militares. A principal função dos nossos militares é o controle político, o combate ao inimigo interno. É uma tradição que começou a se forjar com o estabelecimento da Escola Militar da Praia Vermelha do Rio de Janeiro, com a chegada da doutrina positivista, que passou a ver na República algo modernizante, em contraposição à monarquia, que era vista como atraso. E aí, então, vai haver o nascimento da articulação do golpe de 89 que proclama a República no Brasil. Ou seja, a República já é proclamada através de um golpe militar. Desde então, nossos militares nunca mais se afastaram totalmente da política. Eles conseguiram, depois de arrasar o país na ditadura civil-militar de 64 a 85, uma anistia ampla, geral e irrestrita que os blindou de serem julgados por os seus crimes. Entretanto, mantiveram todas as suas regalias. Mantiveram-se com um quarto poder, com super salários, com autonomia. A autonomia que toda a era petista não combateu. Não inseriu lá nenhum ruído para combater a ideologia macartista, que repete o que é discutido na Escola Superior de Guerra dos Estados Unidos, o que é repetido na OTAN. Um anticomunismo mofado, um nacionalismo às avessas, um golpismo que parece ser inseparável da casta militar brasileira. Nada disso foi atacado durante o período do PT. E o Bolsonaro foi a janela de oportunidade para que esse grupo pudesse voltar à cena política de forma limpinha. Agora, quem nos garante que eles vão aceitar sair do poder numa eventual derrota? Eles podem dizer que sim, mas certamente outros grupos não vão aceitar. E há um debate interno que a nação brasileira acaba ficando como refém. Os militares lideram o grupo,
ou os grupos dos que tiveram maiores aumentos salariais durante o governo Bolsonaro. Então eles tiveram super salários, mudança na lei que permitiu que eles pudessem acumular salários ao entrar para o governo. Estão possivelmente envolvidos em todos os escândalos de corrupção que vêm sendo sistematicamente denunciados pela mídia de massa. E agora, a gente continua ouvindo não só que eles não vão jamais ir para onde deveriam ir, que é se resumir a sua função de cuidar da soberania nacional, do inimigo externo, não. Eles estão ativamente trabalhando para se manter no protagonismo político da República, com ou sem Bolsonaro. E o que mais impressiona nesse documento, e aí eu vou ler aqui alguns trechos, né, é o teor do documento. O teor do documento é catastrófico. Na matéria da Carta Capital, né, que eu vou aqui ler alguns trechinhos, vocês podem perceber o quão alucinados, o quanto o discurso bolsonarista é o discurso desses grupos militares. Reparem, texto da Carta Capital. Ao som de Eu Te Amo, Meu Brasil, executado pela fanfarra do Regimento de Cavalaria de Guardas, os institutos Vilas Boas, Sagres e Federalista apresentam o seu projeto de nação. O Brasil em 2035. Em evento com o vice-presidente Hamilton Mourão. Isso tudo vai estar acontecendo na presença do Mourão. O documento traça um cenário para o qual se projeta o domínio do bolsonarismo no país até 2035. O projeto foi coordenado pelo general Luiz Eduardo Rocha Paiva. Ele disse que o estudo é apartidário, aberto e flexível. Mourão e um representante do governo estiveram na solenidade e receberam um exemplar. Mesmo que haja mudança de governo, claro que se for para a direita, né? Ou melhor, claro que se for de direita para a esquerda, tudo vai se jogar fora. Vejam como é apartidário, porém, pero no mucho, né? Eles imaginam a manutenção de um governo de direita. O documento tem 93 páginas, aborda 37 temas estratégicos. Trata de geopolítica, governança nacional, desenvolvimento, ciência, tecnologia, educação e defesa nacional, né? E segurança. Vejam, coisas que não são da alçada dos militares. Eles estão abertamente projetando um Brasil para algo que vai para muito além do que deveriam ser os objetos de trabalho das nossas Forças Armadas. Vejam, a Amazônia é citada em Defesa Nacional no capítulo Integração da Amazônia. E aí tem um monte de absurdos, minha gente, um monte de absurdos. Porque eles falam na defesa da Amazônia em relação ao globalismo, né, esse discurso olavista impregnado nas nossas Forças Armadas, mas não percebem, por exemplo, que o Elon Musk teve aqui justamente já projetando formas de se apoderar da Amazônia nesse próprio governo militar que não consegue enxergar um palmo na frente do nariz quando é para defender os interesses dos capitalistas. Então vejam, falam o tempo todo nesse documento pavoroso dos militares em globalismo. Exatamente, vejam o que diz o texto da Carta Capital. O projeto afirma que a nação está ameaçada pelo globalismo. Isso mesmo, globalismo, que era repetido lá pelo Olavo de Carvalho. Diz o documento, o globalismo, movimento internacionalista cujo objetivo é determinar, dirigir e controlar as relações entre as nações e entre os próprios cidadãos, por meio de posições, atitudes, intervenções e imposições de caráter autoritário, porém disfarçados como socialmente corretos e necessários. Olha o churume desse documento, gente. Vejam o teor de alucinação deste documento. O documento prossegue. No centro desse movimento está a elite financeira mundial, ator não estatal constituído por mega investidores, bancos, conglomerados transnacionais e outros representantes do ultracapitalismo, com extraordinários recursos financeiros e econômicos. Quer dizer, é algo
muito preocupante e serve de alerta para quem acha que a gente está viajando falando da intromissão do Partido Fardado. Não quer dizer que vai ter um golpe amanhã, não quer dizer que a gente tem que fazer terrorismo com isso, mas quer dizer que a gente tem que enfrentar esse problema, não colocar isso no segundo plano, não ficar achando que os nossos militares são democráticos, são legalistas. Não, o papel deles é esse, é manter privilégios, é manter super salários, super ganhos e super influência política na coisa toda. É um governo militar. Bolsonaro não é um funcionário qualquer, é um funcionário militar. Ele não corrompeu setor militar nenhum. Ele é testa de ferro de um governo militar. É disso que se trata e é assim que a gente tem que tratar essa coisa. Beleza?